STV, a nossa televisão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, passaram-se 3 meses do nosso último debate quinzenal, mais de 3 meses do debate de Estado da Nação. Tivemos um verão com muitas questões, muitas delas levantadas pelo CDS. Continuámos a assistir ao caos na saúde, continuámos a assistir ao caos nos transportes, enfim, para os que usam comboios prioritários não é exatamente assim, mas para o comum dos portugueses será. Continuámos a observar um governo sem palavra em muitas matérias, um governo de olhos fechados para aquilo que se passa à sua volta, um governo que nunca tem nada a ver com assuntos incómodos, em relação aos quais nunca tem responsabilidades. E quando o cerco aperta em relação a alguns assuntos, então remete para outras instâncias decidirem. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava de concretizar com exemplos claros para não ficarmos só em teoria geral. No dia 6 de dezembro de 2017, já aqui foi referido, o Sr. Primeiro-Ministro disse várias coisas, que aliás já citou, e uma delas foi esta. Vou repetir uma quinta vez. A decisão do Governo é que o Infarmed vai para o Porto. Está agora claro? Eu acho que depois de hoje ficou claro e cristalino como a água que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro, quando disse isto, não tinha a decisão estudada, não tinha a decisão preparada, não tinha assumido todos os contornos, mas ainda assim insistia. Hoje ficou claro, Sr. Primeiro-Ministro, que de facto a palavra que dá em dada altura vale pouco. Também ficou claro que a revogou aqui hoje e de forma também bastante transparente, assumindo nas suas palavras com humildade que errou. Mas há outros assuntos. Eu gostava também de ouvir a posição e a sua posição sobre esses outros assuntos. Por exemplo, em relação ao Hospital de Gaia, nós vimos promessas e palavras em relação às condições do Hospital de Gaia. Passaram-se muitos meses, as promessas não foram cumpridas, toda a direção clínica demitiu-se em bloco. E agora, o que é que o Governo tem a dizer em relação a essas palavras que incumpriu? O que é que tem a dizer em relação ao Hospital de São João, também já aqui referido? Como é que nós podemos confiar na palavra de que é agora que este projeto vai por diante? Como é que confiamos numa palavra sobre a importância dos cuidados paliativos, quando, na verdade, o que o seu Governo acabou de fazer foi, através de uma portaria, revogar o acesso dos doentes paliativos aos cuidados continuados, que, como sabemos, era, ainda assim, um apoio enquanto a rede de paliativos não cresce como é devido e como está prometido. Mas, noutras áreas, também isto acontece, Sr. Primeiro-Ministro. Olhe, palavra dada e escrita em relação ao ensino superior. Temos uma resposta escrita do seu Governo, onde é dito que os graus de bacharel e licenciados vão ser equiparados para todos os efeitos legais aos graus de mestre e de licenciado no quadro dos estudos pré-Bolonha, escrito pela chefe de gabinete, mandatada pelo Sr. Ministro do Ensino Superior. Agora ouvimos dizer que afinal não é nada assim e que não foi isso sequer que foi dito. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro tem a dizer em relação a esta matéria? O que é que tem a dizer em relação aos professores e à palavra que continua por cumprir? Uma palavra assumida, repetida e selada no Orçamento de Estado, aliás, com os parceiros à esquerda. E para não ficar só com tantos assuntos e ir também a uma ou duas questões mais concretas neste momento, porque depois terei outras, o Sr. Primeiro-Ministro em 2016, quando aumentou ligeiramente o número de alunos no ensino superior, o Sr. Primeiro-Ministro ganhou uma grande vitória. No ano anterior tinha aumentado muito mais, mas enfim, neste momento baixaram. O que é que tem a dizer em relação a isso? E o que é que tem a dizer também em relação ao facto das vagas que cortou no litoral não terem sido devidamente compensadas no interior? Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Eu não revoguei. Eu achei que, tendo a Assembleia, eu entendi, o Governo entendeu, que, tendo a Assembleia da República criado uma comissão que, entre outras funções, tem por objeto, tem por atribuição, o estudo da desconcentração de serviços, mediante a deslocalização de serviços públicos, que, entre o Governo persistir na teimosia isolado de transferir o Infarmed para o Porto, ou aguardar modestamente pela conclusão da Comissão, para verificar de uma vez por todas se há respaldo para esta decisão, que eu acho que é boa, ou
inverter ou recuar ou deixar cair esta decisão, achámos que era prudente ouvir a Comissão. Eu recordo o seguinte, quando a decisão foi apresentada, muitas pessoas disseram, e eu tenho que reconhecer que tinham razão, que esta matéria deve ser estudada em conjunto e não de uma forma isolada e atrabiliária. Muito bem. À Comissão, vamos então estudar. Diz, revoga o que disse. Eu não revogo o que disse, eu suspendo o que disse. Mas continuo a acreditar no mesmo. Não, eu continuo a acreditar no mesmo. Se eu pudesse decidir sozinho, se isto fosse uma autocracia do António Costa, o Infarmed já estava no Porto. Mas felizmente não é. Felizmente não é. Porque a qualidade do processo de decisão melhora com a democracia. Às vezes é duro e desagradável para quem tem opiniões e convicções. E é a minha profunda convicção que era bom para o país que o Infarmed estivesse no Porto. Agora, tenho também o dever de saber que não se governa por capricho. E quando todos estão contra, e até o Presidente da Câmara do Porto diz nós não pedimos nada, eu tenho que me interrogar se a minha convicção é certa ou se merece ser ponderada por outrem. Quanto ao São João, senhora deputada, eu creio que também foi claro. O Governo que fez foi perante um projeto que a própria administração reconhece que é obsoleto, que está desadequado ao que aconteceu nos últimos 10 anos em matéria de assistência pediátrica na cidade do Porto. Exige revisão. Ora, como sabe, esse projeto não foi encomendado por nenhuma entidade pública. O dono do projeto é uma entidade privada. O Estado não pode legalmente, a não ser que a Assembleia o altere, contratar, fazer um ajuste direto para a revisão de um projeto que não contratou previamente. E por isso eu disse, se houver uma alteração da lei da Assembleia da República, encantados, avançamos, porque como deve imaginar, quanto mais depressa pudermos avançar, melhor para todos e também melhor para o Governo, que não sujeita a este desgaste constante em torno desta matéria. Portanto, se o PSD não quer viabilizar um projeto de lei, porque só está a pensar numa resolução que, como sabe, legalmente não resolve o problema, mas se o CDS quer apresentar o projeto de lei, por mim, encantado, e só espero que mereça o acordo de todas as bancadas e nós daremos execução imediata. Quanto aos professores, nós cumprimos aquilo que consta que não só da lei do orçamento, como consta do acordo, como a declaração de compromisso assinada com os professores. Procurar uma solução que mitigasse nas 3 variáveis do prazo, do tempo e do modo, que é aquilo que consta do memorando da declaração de compromisso assinado com os professores. Apresentámos uma proposta de solução, confrontámos com a intransigência das estruturas sindicais a não aceitarem aquela solução. O que iremos fazer é proceder por decreto-lei à introdução da nossa proposta, apesar dela não ter sido aceita. Os sindicatos solicitaram negociação complementar, está marcada para a próxima sexta-feira a primeira sessão dessa complementaridade. E, quanto ao ensino superior, finalmente é preciso recordar, senhora deputada, que é prematuro conclusões, porque só está concluída a primeira fase. Vamos ver o que é que acontece na segunda fase, mas já na primeira fase são os melhores resultados desde 2010. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, tomei boa nota que suspendeu uma decisão porque não se governa por capricho e, portanto, suspendeu um capricho. E nós ficamos à espera de saber outros possam tomar essa decisão, mas mostra bem que, de facto, há uma incapacidade de preparar bem, estudar bem e depois assumir as suas consequências, que é uma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro não gosta. Sr. Primeiro-Ministro, gostava de ouvir ainda um comentário seu sobre a questão do corte de vagas no litoral não ter sido compensado por vagas no interior. O saldo é negativo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Sra. Deputada, com muito gosto responderei quando saírem os resultados da segunda e terceira fase e podemos ter uma avaliação global se a medida produziu os efeitos desejados ou não produziu os efeitos desejados. Quando ainda estamos a 1/3 do processo, é obviamente prematuro qualquer conclusão definitiva. Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se calhar vale a pena informar-se melhor, estamos bastante mais do que um terço. Praticamente todos os alunos estão colocados, muito poucos ficam para a segunda fase. De resto, a questão das vagas nem sequer tem a ver com se candidatarem ou não e ficarem ou não. Tem a ver com nem sequer terem sido abertas, muitas delas, pelas universidades do interior, porque simplesmente entenderam que não fazia parte da sua estratégia. Portanto, aconselho a informar-se melhor sobre essa matéria. Sr. Primeiro-Ministro, em relação a um outro assunto que nos preocupa muito. Nas últimas semanas temos sido bombardeados por notícias sobre eventuais abusos de dinheiros públicos e privados em Pedrógão. A minha pergunta é se o Sr. Primeiro-Ministro já pediu uma inspeção à Inspeção-Geral de Finanças, se já fez tudo o que está ao seu alcance para apurar o que se passou. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, com fundos públicos só houve 24 casas intervencionadas. Dessas, houve 5 casos que levantaram dúvidas à Comissão Técnica e solicitaram esclarecimentos à Câmara Municipal de Pedrógão, para, em função disso, retirar ou não outras consequências, mas desde que a primeira reportagem foi emitida, toda a documentação foi enviada pela Sra. Presidente da CCDR para o Ministério Público, querendo, e na medida das suas competências, proceder às averiguações que entenda como relevantes. Muito obrigado. Sra. Deputada Assunção Cristas, tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Independentemente da atuação certamente necessária do Ministério Público, a minha pergunta é se manda ou não fazer uma inspeção à Inspeção-Geral de Finanças ao Fundo Revita. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Como lhe disse, o Fundo Revita só apoiou 24 casas. Dessas 24 casas, a Comissão Técnica teve dúvidas sobre 5. Está a aguardar esclarecimentos. Se os esclarecimentos não foram suficientes, para além da comunicação do Ministério Público, solicitará a intervenção da Inspeção-Geral de Finanças. Agora, para já, é preciso aguardar a resposta. Eu chamo a atenção que muitas das críticas que têm vindo a aluno, e que eu próprio tenho recebido, muitas delas não têm a ver com casas financiadas por fundos públicos, mas com entidades privadas. Algumas delas que optaram por ter um critério mais alargado do que aquele que o Estado podia ter relativamente à resposta para as necessidades da habitação de muitas famílias. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Assunção Crista, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, toma boa nota que prefere não valorizar este assunto. Nós, do lado do CDS, continuaremos a valorizar e aqui no Parlamento a pedir todos os esclarecimentos, como de resto já foram pedidos. Sr. Primeiro-Ministro, em relação a Tancos, mais uma vez, temos um outro exemplo de uma matéria que o Governo desvalorizou, omitiu, houve contradições entre os membros do Governo e tudo isto é do domínio da responsabilidade política. E eu não confundo os diferentes patamares. Sr. Primeiro-Ministro, perante as mais recentes notícias, o que é que o senhor vai fazer? Vai manter o seu Ministro, vai manter o SEM, vai manter inclusivamente o diretor da PJ Militar, que depende diretamente do seu Ministro, ou não? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor. Senhora Deputada, como é público e notório, não só mantenho o meu Ministro, como também mantenho a Senhora Ministra da Justiça. Mantenho todos os membros do Governo. Ainda no uso da palavra está a Sra. Deputada Assunção Cristas. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Não compreendo porque falou da Sra. Ministra da Justiça, a questão que nós não trouxemos, lá saberá porquê, mas queria dizer que claramente o Sr. Primeiro-Ministro não compreende a dimensão política das suas funções à frente do Governo e não compreende a dimensão política e a dimensão criminal e judicial dos diferentes casos. E isso é lamentável, mas também por isso nós cá estaremos para obrigar a que haja um escrutínio político de tudo o que se passou e que haja um assumir dessas responsabilidades. Lamento que continue a não aprender com isto e se calhar a ter a tal teimosia que noutros casos viu-se obrigado a reconhecer. Sr. Primeiro-Ministro, nós não nos calamos perante este Governo que tem serpenteios muito habilidosos,
colam no momento, não resistem sempre e nós continuaremos a trazer isso mesmo ao Parlamento. Mas para terminar, e já agora para lhe perguntar se vai honrar a sua palavra também noutro domínio de políticas públicas, eu queria saber se vai honrar a sua palavra quando no Congresso o seu partido assumiu que a natalidade era uma prioridade. Para terminar, amanhã neste Parlamento, vou terminar, Sr. já Presidente, estou o seu tempo. amanhã neste Parlamento temos um agendamento de um conjunto muito relevante de propostas do CDS neste domínio. O que é que podemos contar do lado do seu partido e do lado do seu governo? Muito obrigada. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Olha, eu compreendo muito bem não só as minhas funções, como as funções de Ministro, e Vossa Excelência, que já foi Ministra, também deveria compreender. E há uma coisa que para mim é muito clara. A primeira coisa que eu compreendo é o seguinte: as matérias que estão sob investigação judicial devemos aguardar com tranquilidade que a investigação judicial decorra e apure o que houver para apurar. Talvez, quando o apuramento de tudo estiver concluído, talvez a Sra. Deputada tenha uma enorme desilusão sobre as responsabilidades políticas neste caso. Há uma coisa sobre a qual eu não tenho a menor das dúvidas. Não é da responsabilidade de nenhum Ministro estar à porta de um paiol a guardá-lo para evitar que ele seja assaltado. O que é da responsabilidade política... O que é da responsabilidade política de um Ministro é, quando é alertado para as faltas de condições de segurança, ter despachado, como despachou antes do assalto, a obra necessária para repor as condições de segurança. Como é responsabilidade do Ministro assegurar que depois do assalto... Peço para concluir, Sr. Primeiro-Ministro. Vou já terminar, Sr. Presidente. E depois de se constatar que havia problemas com os paióis das Forças Armadas, ordenar uma revisão integral de toda a situação dos paióis das Forças Armadas e ter organizado uma operação de recolocação de todo o armamento num conjunto de paióis que foram seguros. Obrigado. É da responsabilidade política ter ordenado a inquirição administrativa que foi feita e que teve o resultado que teve. Essa é a responsabilidade política do Ministro. Muito obrigado, como também Sr. Primeiro-Ministro. Tem que terminar. Como é a responsabilidade política de todo o Governo, assegurar que as instituições do Estado funcionam normalmente como estão a funcionar. Isso comprova pelo normal funcionamento da investigação criminal. Muito obrigado pela tolerância. Senhor...